Estamos novamente aqui no canal, hoje terça-feira do aniversário da semana que antecede no sábado o aniversário do Silvio. E hoje eu vou falar sobre o Silvio Santos na rádio. Isso mesmo, o Silvio era vendedor lá no Rio de Janeiro, vocês sabem, ele era camelô, mas ele tinha as tardes livres. Ele participava de alguns programas da época no auditório. O Silvio tinha dois grandes ídolos na rádio. Era o César de Alencar Eber e o Eber de Bosco. Ele gostava muito do César de Alencar porque as moças na escola onde ele estudava, no ginásio, na segunda-feira só falava do César de Alencar. E ele gostava muito. E ele tinha ciúmes do César de Alencar porque as meninas só falavam do César de Alencar. Ele foi ouvir o César de Alencar e acabou sendo um dos preferidos do Silvio. E tinha sábados que ele ouvia do começo ao fim o programa do César de Alencar. Ele gostava muito do estilo do César de Alencar na rádio. E muito do que o Eber de Bosco fazia também na rádio, ele pegou. Quem trouxe um talãozinho? O Silvio pegou isso, até hoje ele faz no auditório do César de Alencar e do Eber. Como ele era camelô, ele conseguia ir na rádio, mas no exército foi prejudicado. Ele não poderia, ele foi impedido de ser camelô. Ele foi para a rádio Mauá com essa pessoa aí, o Celso Teixeira. E não envolvia nenhuma remuneração, mas esse não era mais problema. Agora seu desejo era realizar-se profissionalmente. Na Rádio Mauá, o Silvio participava como locutor comercial do programa do Silveira Lima aos domingos. Esse Silveira Lima, ele mudava muito de rádio, ele era um sucesso no Rio de Janeiro. E acabou indo para outra rádio, a Rádio Tupi, e o Silvio acompanhou ele. Mas o Silvio não estava contente com o salário, ele mudou para a Rádio Continental. Trabalhava das 10 à meia-noite e era em Niterói. E aí sim o Silvio montou a barca com os alto-falantes, que ele fazia sorteios, bingos, vendia os refrigerantes, cerveja, durante a viagem da balsa. E se transformou no cliente número 1 da Antártica, na Companhia Antártica, e com isso conseguiu vir para São Paulo. Daí, quando comentou que ia vir para São Paulo, ele falou para o Fernando Nóbrega, que era irmão do Manuel de Nóbrega, que ia para o Rio de Janeiro, porque ia vir para São Paulo. E o Fernando deu uma carta para ele para entregar para o Manuel de Nóbrega. Porque o Manuel de Nóbrega esse que está aparecendo no vídeo, era uma figura popular e da maior audiência do rádio paulistano, além de ser deputado estadual mais votado. E se conheceram na Rádio Nacional. Ainda tem a história que o Silvio fez o teste de locução e passou, e depois foi entregar a carta de recomendação do Fernando para o Manuel de Nóbrega. O salário era mais alto, ele conseguiu uma pensão para morar aqui em São Paulo, porque ele estava ganhando mais. Um dos seus primeiros programas era ao meio-dia, era Cadeira de Barbeiro, que era repleto de humor e críticas políticas. E quando o Silvio ia ler alguma coisa, o Manuel ficava brincando com o Silvio ficava muito vermelho, e aí nasceu o apelido Peru que Fala. No começo dos anos 60 estreou esse programa aí, mas era na rádio, era Vamos Brincar de Forca, sob o patrocínio das Casas Econômicas e Calçado, do deputado Carlos e das camisas Lawton. Depois, mais tarde, esse programa foi para a televisão. O Silvio assumiu um programa nas manhãs, todo dia, pela rádio 1100 AM, que era a Rádio Nacional. Depois foi comprada pela Globo, que ficou Rádio Globo, na Rua das Palmeiras. E muitas vinhetas cantadas e aplausos eram colocados no programa de rádio para ser um programa Silvio Santos na rádio. A Lucimara Parisi era produtora da atração e ela era fofoqueira. A fofoqueira Candinha era a Lucimara Parisi no programa do Silvio Santos na rádio. Ainda participava do quadro Justiceiro Invencível, no qual o Silvio era o justiceiro. Bem, o Silvio permaneceu na Rádio Nacional até 1976, chegando até a participar
da transição de Rádio Nacional para a Rádio Globo, que aconteceu em 76. Depois de comprar 50% de ações da TV Record, o Silvio comprou da Rádio Record também. E daí ele foi fazer o seu programa na Rádio Record, que você está vendo no vídeo aí, a Rádio Record Sociedade Anônima São Paulo ZYK 522, onda média 100 Hz. Especialista em Brasil, emissora do Grupo Silvio Santos e do Grupo Paulo Machado de Carvalho. E o Silvio realizou muitos investimentos na Rádio Record. A carreira do Silvio de radialista ela acabou enquanto o Silvio começava a implementar o SBT em 1981. E alguns quadros do programa Silvio Santos na Rádio Record são esses que você está vendo aí. Tinha a abertura, que o Silvio se apresenta alegremente. Tinha a oração, no qual o Silvio faz um momento de reflexão espiritual. Tinha comerciais, que o Silvio dá lugar a um locutor comercial que anuncia até 20 comerciais, em sua maioria das empresas do Grupo Silvio Santos. Tinham também concursos, sorteios promovidos pelo próprio Silvio. Tinha horóscopos previstos sobre a Zora Ioná. A consulta sentimental, que também era a Zora Ioná que fazia aconselho aos ouvintes. As fofocas, que ele perguntava para o Nelson Rubens as novidades sobre personalidades. A informação da hora, que o Silvio informa as horas depois de uma vinheta. As músicas, eram tocadas 2 músicas, exclusivamente do Roberto Carlos. Vinhetas e fundos musicais, para dar o clima de alegria do programa. E as gargalhadas. E contaram uma vez que o Silvio deu 37 gargalhadas. E tinha também um boletim noticioso. A cada hora inserido o boletim noticioso da Record em notícias, independente do programa Silvio Santos. Então o Silvio começou como rádio. Por quê? Ele era camelô no Rio de Janeiro, ele tinha voz, fazia mágica. E o cara do Rapa, o maiorzão lá, viu ele e falou: não, você tem que ir na rádio. Ele fez o teste da rádio, passou, e até passou o Chico Anísio, todo esse povo aí, mas o salário não compensava. Daí ele voltou para camelô. Daí ele foi do exército e começou a história que a gente tinha já contado aqui para vocês. Silvio Santos na rádio. Silvio Santos vem aí. E amanhã, mais um vídeo especial aos 90 anos do Silvio Santos.